Olá, queridos alunos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os animais. Biologicamente, taxonomicamente, nós nos referimos ao reino Animalia ou Metazoa. O ramo da biologia que estuda os animais, nós chamamos de zoologia. Nós, seres humanos, somos animais. Apesar de coloquialmente a palavra animal ser referida para nós, os outros animais não são tão diferentes de nós, né? Nós temos algumas características que nos incluímos perfeitamente nesse reino, porém o que nos distingue é a racionalidade. O reino animal, ele abriga seres eucariontes, né? Que têm uma membrana nuclear. Somos heterotróficos, ou seja, na cadeia alimentar nós estamos na posição de consumidores, ou seja, nós coletamos vegetais, nós caçamos, nós guardamos, então nós buscamos o alimento na natureza de alguma forma. Nós somos formados por várias células, por isso que nós somos pluricelulares ou então multicelulares. A grande maioria dos animais são aeróbicos, produzem energia a partir da respiração. Somente aqueles que são parasitas, que vivem dentro de outros animais, é que são anaeróbios. A reprodução da grande maioria é sexuada. Nós possuímos um celoma, ou seja, uma cavidade interna, por exemplo, a nossa cavidade do sistema digestório, né? Nós não possuímos nem celulose, muito menos clorofila, por isso que nós somos seres heterotróficos, nós buscamos na natureza o alimento. A grande maioria tem o que nós chamamos de simetria bilateral, falaremos em seguida, e a grande maioria possui órgãos e tecidos bem diferenciados. O reino animal, nós encontramos espécies extremamente simples, como as esponjas, as águas-vivas, até espécies extremamente complexas, como o próprio ser humano. Dentro do reino animal, há cerca de 54 filos, onde estão classificadas e descritas mais de 1 milhão de espécies. E claro, nós somos macroscópicos, nós somos seres visíveis a olho nu. Aqui eu coloquei um cladograma, né? É um diagrama que mostra, né, algumas características dos animais que a gente já vai ver em seguida. Então, os poríferos, que são os mais simples, né? Os animais, teoricamente, surgiram dos protozoários, zoário animal, então os primeiros animais. Então, os que surgiram há cerca de 3 milhões de anos atrás seriam os poríferos, que não têm nem tecidos, nem órgãos diferenciados, né? Tem 2 folhetos embrionários, né? Já os quinidários, que são as águas-vivas, são acelomados, anão na biologia, né? Celoma, cavidade interna. Os plateumintos são vermes achatados. Os nemateumintos são os vermes cilíndricos em forma de fio, como por exemplo a lombriga. Os moluscos são os seres de corpo mole, como por exemplo a lesma, caracol. Os anelídeos, a minhoca, os seres segmentados, né? Temos os artrópodes, seres de patas articuladas, e os equinodermos, que têm espinhos sobre a pele. Esses seriam os invertebrados. E aqui nós temos, seguindo o cladograma, nós teríamos os seres que possuem uma notocorda, que são os vertebrados. Já veremos em seguida. Como eu falei, né, existe uma biodiversidade muito grande, né, uma infinidade de espécies que provavelmente surgiu a partir de um protozoário que sofreu uma mutação, e as mutações foram acontecendo ao longo dos milhões de anos, né? Por isso que
é mais de 1 milhão de espécies já catalogadas. Então, uma biodiversidade muito grande. Existem 2 grandes grupos dos animais, né? Os animais que são invertebrados, ou seja, eles não têm uma coluna vertebral, nem um crânio bem desenvolvido, né? Aí nós colocamos nesses grupos de animais invertebrados poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Seguindo aqui, nós vamos encontrar os animais que têm ossos, né, que são os vertebrados, ou seja, eles têm uma vértebra. Aqui está a vértebra, que constitui um subfilo de cordados. Cordado vem de notocorda. A notocorda é um conjunto de discos ósseos colocados uns sobre os outros que protegem a espinha dorsal. A espinha dorsal, ela conecta toda a extremidade do animal com o meio ambiente. E aqui está o processador, que seria o crânio. Aqui, todo protegido por um arcabouço ósseo, seria o crânio. Então, já os vertebrados, eles estão numa linha evolutiva mais avançada. Quem são eles? Peixes, os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, répteis, tartarugas, crocodilos, cobras, aves, dispensa comentário, mamíferos também. E eles caracterizam por essa coluna vertebral segmentada e o crânio, que obviamente, como já falei, protege o cérebro. A notocorda é um bastão de uma estrutura flexível com um aspecto cartilaginoso, né? E aí o que acontece? Se encontra na região dorsal dos organismos. Então, a notocorda está aqui, uma pilha de discos empilhados uns sobre os outros com uma proteção cartilaginosa. Essa notocorda nós chamamos de espinha dorsal, como eu já falei, protege a medula. Então, tem algumas características dos vertebrados, né? Cada grupo a sua característica. Por exemplo, os peixes, eles têm um corpo fusiforme, tem nadadeiros, a respiração é branquial, adaptada ao ambiente aquático, tem a bexiga natatória para emergir ou submergir na água, o corpo ele pode ter escama ou pode ser liso. Os seres que são anfíbios, anfidões biosvidas, então seres de dupla vida, eles iniciam a vida na água e eles migram para o ambiente terrestre. E são heterotérmicos, ou seja, assim como os peixes, a temperatura corporal varia conforme a temperatura do ambiente. A respiração é branquial na fase aquática e pulmonar e cutânea, ou seja, através da pele, quando na fase adulta dos anfíbios. Répteis. Já eles se adaptaram à vida terrestre, né? A presença do ovo ali já mostra isso, então eles preferem locais secos. As aves são tetrápodes, ou seja, 4 membros, as patas e as asas. São endotérmicos, assim como os mamíferos, então a temperatura interna ela não varia. Há uma característica bem visível das aves são ovíparos, os anexos da pele são as penas. Algumas aves podem ter ossos pneumáticos, que são os ossos ocos, que facilitam o voo. O nosso grupo de animais, né, mamíferos, né, a presença das glândulas mamárias desenvolvida nas fêmeas, o corpo coberto de pelos, os dentes são diferenciados, e existe a presença do diafragma, né, o músculo que separa o tórax do abdômen e nos auxilia na respiração. Aqui está mais detalhado, né, os grupos dos vertebrados, lembrando que os vertebrados são animais que possuem a medula espinhal e a coluna vertebral formada por ossos e protegidos entre um e o outro por cartilagens. Quando eu falo em simetria, eu falo em lados iguais, né? Quando eu digo para vocês que um animal tem a simetria radial,
podemos fazer uma analogia com esse animal que ele tem uma forma mais esférica. Ou seja, ele é igual à analogia de uma pizza. Se eu cortar, cada lado ele vai ser semelhante. Então, esses animais que têm simetria radial são animais que têm um movimento mais limitado. Então, cada parte do corpo dele tem que ser mais ou menos parecido para que ele se conecte ao meio ambiente, tá? Então, a grosso modo, posso dizer que a simetria radial é aquela simetria do corpo de um ser vivo em torno de um eixo, né? Como se fosse um aspecto arredondado, de modo que todas as partes em torno desse eixo sejam iguais, dando um aspecto de figuras arredondadas. Nesse plano, nós temos as águas vivas, as estrelas do mar, né, que tem a simetria radial. Quando eu falo em simetria bilateral, são seres que têm dois lados iguais, como se fosse uma linha imaginária que divide o corpo em duas metades iguais, ou seja, essa divisão ela vai variar em duas formas simétricas, né? Se a gente colocar as nossas mãos de uma do ladinho da outra, a gente verifica que existe uma simetria, né? Que são dois lados iguais. Aqui nós temos uma planária, um caranguejo, o próprio ser humano. Então, a simetria bilateral é própria de animais que têm movimentação, né? Que se movimenta mais, tem um sistema nervoso mais depurado para se conectar ao meio ambiente. Eu agradeço a atenção de vocês. Essa aula é só uma explanação bem breve do reino animal. Eu deixo uma frase para vocês para refletir, né? Que toda ação gera uma força energética que retorna a nós da mesma forma. Ou seja, o que nós semeamos é o que nós colhemos. É uma frase do Deepak Chopra que eu gosto muito. Então, por isso eu enfatizo, continuem estudando, realizando as atividades propostas, garantindo boas notas. Tudo de bom para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Professora